Gente, qual que é a importância de Cat pra Sakura na vida de vocês? A gente já falou que é sua mãe. Nasci dela. Mas como que cativou, assim, o coração de vocês? Cara, pra mim foi uma coisa que vai além. Eu fui muito além com Sakura e com Sailor Moon junto, que pra mim elas caminharam muito juntos, que era assim, eu gostava de Cavaleiros, eu gostava muito de Dragon Ball, e aí parecia que não tinha espaço pra ter algo de meninas, ou alguma coisa assim. Tipo, ter um anime de meninas que fosse legal. E os meninos assistiam, inclusive, no sigilo. No sigilo, eles não falavam que assistiam, mas assistiam também. E aí, quando eu comecei a ver Sakura, eu falei, cara, eu me identifiquei com ela, que era uma coisa que eu não tinha em Cavaleiros, em Dragon Ball. Eu achava legal, achava divertido, gostava dos personagens, mas Cavaleiros mesmo. Eu falei, putz, que vontade que tivesse uma menina nesse grupo junto, porque só tem os caras, e a Saori é só desmaiada. E lá as o tempo meninas que todo. tinha não podiam mostrar o rosto. Aí eu falava, gente, É como é que verdade. elas vão entregar looks aqui pra mim? Exato. Eu quero looks. Exato, assim, e aí... Ela sempre desmaia. Ô, menina chata, velho. Mano, se ela não existisse, metade dos problemas lá tava resolvido, Tava entendeu? resolvido. Tava resolvido. Inacreditável. Inacreditável. Como é Dondoka, pelo amor de Deus. Enfim, continua. E aí, assim, quando eu conheci Sakura, junto com Sailor Moon, mas Sakura especificamente, ela não era do jeito que são os protagonistas de shonens, ela sabia tudo. Tipo, eu sei o que eu vou fazer e tal, vou atrás das cartas Clow. Ela libertou sem querer as cartas e ela tá tipo, eu não sei o que fazer. Quando falam pra ela fazer, eu falo, tô com medo. Isso é uma coisa todas as Mahoushoudes, eu sinto que todas elas têm que arcar com uma responsabilidade que elas não sabem que elas têm. Sim. Então elas vão descobrindo E aos poucos. isso é muito do mundo feminino, isso é muito do mundo da mulher. A gente, assim, coloca uma coisa tipo, primeira menstruação, você fala, queria brincar de boneca. Não, hormônios! E aí, isso acontece muito com a gente, então eu me identifiquei muito com Sakura, porque ela trouxe pra mim algo inédito, que na época, enquanto criança, eu não sabia que dava pra eu me identificar com algum desenho. E a partir dali descobri vários outros. Mas ela foi o primeiro ponto que eu falei, legal, não são só os meninos que lutam, não são só eles que são fortes. E a gente tem o Choran e tem a Tomoyo e tal, e eu gosto muito da Tomoyo. Eu detesto a Meilin, mas eu entendo porque ela existe lá. É importante que ela chegue e tal. Então acho que pra mim foi esse ponto, assim, de como menino olhar pra tela e falar, legal, uma heroína feminina, yes! Eu não vou precisar imaginar alguém na minha cabeça. Ela tá aqui, imperfeita, do jeito que a Sakura é, mas maravilhosa, exatamente por ser imperfeita, por não saber o que fazer sempre, sabe? E faltava muito essas coisinhas de menina, né? Eu não sei explicar o que é. Sem ser, tipo, isso é pra menina, isso é pra menino. Mas faltava, assim, coisas nos signos que representam outro tipo de coisa, sabe? Não sei se eu soube me expressar. Mas assim, que não representasse, tipo, violência. Que não representasse, tipo, eu sou melhor que isso, eu sou melhor que aquilo, sabe? Que indo pra algum tipo de batalha de um contra o outro. Porque não era isso. Ela mesma tava batalhando com os erros dela, porque ela sabia que ela tinha feito o negócio que foi sem querer, mas... fazer o quê? Ela vai ter que resolver essa parada aí, né? De algum jeito. Sim. E até a forma que, assim, as batalhas de Sakura, especialmente no começo, ela tem que reunir as cartas. Então ela tem que... Ela vai, ela tem as batalhas e ela se embola toda, se embanana todo, mas não é uma questão de força física, de porrada. Ela tem que ir resgatando aquelas cartas. Não é você provar que você é melhor que o outro, né? Não tem nada a ver, né? Uma competição, né? Um rolê muito de porque competição, do shonen, assim. eu sinto muito que é isso. Por mais que eles vão ter princípios ali, mas é sempre eu vou ser melhor que o Cavaleiro de Prata, vou ser melhor que o Cavaleiro de Ouro. É sempre um vilão. É sempre passar o vilão. E o vilão vai crescendo ali, É. entendeu? E você vai... Sakura acho que é uma coisa mais natural. Me soa, isso, sabe? É uma resolução de um problema maior, né? Sim, Tipo, um desenvolver dela. não é sobre ser melhor que o Sim. outro, é sobre, meu Deus do céu, se eu não fizer isso, a cidade vai acabar. Só isso. De boa. E lembrando que assim, quando aqui que você tava falando de ter personagem feminina e tal, é de uma época que a gente só tinha animes na TV aberta ou na TV fechada. A gente não tinha streamings. Então a gente só podia assistir o que alguém em alguma emissora decidia comprar e passar. Sim. Né? Então a gente não tinha muitas opções. Hoje em dia, você assiste o que você quiser aqui, Tem né? até aquela síndrome de indecisão. Que você fica meia hora pra decidir o que você vai querer assistir Exatamente. ali, entendeu? Naquela época não, tinha que estar no horário, na frente da TV,
ali pra assistir o episódio do dia e torcer pra não ser uma reprise. E torcer pra não Voltar do começo, né? Imagina, lembra quando voltava do começo? Então, era tristeza demais E aqui. quando cancelaram o Inuyasha, que acabou na primeira temporada na TV Decepção, Globinho. Eu vi o episódio e no dia seguinte não tinha mais. Eu fiquei assim, Mona. Não Por entendi, quê, né? Você não entende. Até hoje eu não entendi. E você, Léo? Qual a importância de Sakura na sua vida? Nossa, é difícil de falar, assim, porque eu não lembro, assim, eu assistia Sakura na TV Globinho, só que eu não tenho a lembrança de, tipo, de começar a ver. Eu lembro só de assistir o anime. Lembro de uma coisa muito natural, como a Bianca comentou, era... no meu caso eu não tinha TV a cabo, então era TV Globinho, basicamente pra ver anime, né? Eu estudava à tarde, então, tipo, via Dragon Ball, via Pokémon, via Digimon, via Sakura e tantos outros que passaram. Mas é muito doido, assim, porque eu acho que pra mim tinha um pouco dessa coisa da masculinidade compulsória, de tipo, isso é de menino, isso é de menina. Uhum. Sim. Então, tipo, só soco, e Sakura era o contrário, e pra mim era tão reconfortante e muito natural, assim, tipo, eu não consigo pensar num ponto da minha infância que eu olhei e falei, nossa, Sakura representa isso, pra mim foi uma coisa muito natural. Mas eu lembro que acho que consolidou ainda mais pra mim quando eu comecei a ler o mangá. Porque eu vi o anime, como eu comentei, tentei ter revista, comprar as cartas quando podia. Mas o meu vizinho, que era bem mais velho, ele tinha os mangás de Sakura, ele me emprestou, acho que eu já tinha uns 10 anos. Eu lembro que eu li o mangá. E eu fiquei muito maravilhado. Porque, primeiro, de 10 anos pra 6, quando eu vi Sakura, já tem uma mudança na nossa Sim, na fixação e de entendimento de algumas coisas. Você consegue ler bem melhor, né? Exato. Também, com honestidade. Exato. E também, assim, passou na TV Globinho, tipo, e quando parou de passar, parou de passar. Então eu não vi Sakura de novo. Eu fui rever Sakura já quando tinha internet. Sim. Ou quando passou na Loading, que passou o anime todo completo. E agora com a Naiso. Tipo, aí agora sim vendo tudo, mas eu não tive essa coisa de ficar revendo o anime. Com o mangá, não. O mangá eu lia e relia. E eu acho que Sakura, de certa forma, pra mim, representava muito um lugar muito de segurança, assim. Porque era isso, assim, ela tinha vários problemas pra resolver, mas ela tinha uma rede de apoio, ela tava numa cidade, ela tinha as amigas, ela tinha uma família estruturada, ela tinha com quem contar, ela tinha magia pra resolver as coisas, mas não era o que resolvia tudo. E eu acho que, enquanto LGBT, assim, a gente não entendendo isso na hora, mas acho que pensando hoje com 30 anos em retrospecto, eu penso muito nisso. De como Sakura até hoje pra mim representa muito lugar de segurança, assim. Tipo, é isso, assim, a Sakura, a mãe dela faleceu, mas o pai dela é super presente, ela tá com o irmão ali que implica com ela, chama de monstrenga, fala que ela é uma tampinha, né? Mas ele resolve Mas ele- vários ele- problemas ele tá dela. lá, É uma coisa de irmão mais velho. Como eu falei do meu irmão mais velho também. Tipo A assim, gente eles brigam, Sim. mas... Não, Ele vai Ele ajudar. cuida Fora, dela, ele cuida acontece dela, qualquer coisa, ele é o primeiro a falar, É. tipo, meu Deus, cadê? Tem aquele episódio, lembra aquele que é o do aquário, eu acho? Que ele não faz um trampo, um bico lá no aquário, né? ele trampa em tudo. Ele, O tipo, Toya, ele tem não, todos ele é os pau pra empregos. não, O Toya, ele é tipo- o Toya é a queixuda do Instagram, né? É, a queixuda, O Toya no restaurante. Ih, o Toya no posto de gasolina. Ih, o Toya virou ele tem um padeiro. monte de trampo, e aí ele tá trampando lá, e aí ela vai, tipo, num... Acho que eu passei o da escola. Eu não sou passei da escola, eu só sei que ela encontra o Yukito, o Toy, e ela fala, meu Deus, meu irmão tá aqui. Aí eu tenho uma carta cola lá, como sempre. Aí começa a inundar tudo, e aí é tão bonitinho que ele fica tipo, cadê essa cura? Meu Deus do céu, cadê minha irmã? E aí eu fico, ai, irmão. Eu não tenho irmão, gente. Então, irmãos, que lindos. É muito fofo isso. Sim, e acho que pra mim pega muito nesse lugar, assim. Acho que Sakura E ao mesmo tempo eu acho que Sakura é uma história que não é ingênua, porque não tem uma coisa. Eles não tipo, são inocentes. No sentido assim, tipo, a Sakura não tem uma coisa muito. Por exemplo, a Touro do Fruits Basket. É. Que eu amo, mas ela tem aquela Eu coisa. amo, mas muito- ela é tonha. Um pouco poliana. Gente, de, eu tipo, sou criada na casa da família Soma, mas ela é tonha. Eu a amo, mas... Sim, amamos. Essa coisa muito poliana de tipo, não, a Sakura, ela. Igual o episódio que ela. Da carta sono, que ela quebra o computador do pai dela. Uhum. E ela, tipo, que carta eu uso pra resolver isso? Não, você não vai resolver isso. Tipo. Quebrou, fala pro teu pai, quebrei isso. Então, tipo, tem conflitos, tem questões, mas assim, as coisas se resolvem, ela tem uma rede de apoio, ela tem um lugar de segurança, tem conflitos, as coisas vão se resolvendo, e tem esse desenvolvimento da personagem, assim, que eu acho que
eu acho que é algo que cativa muito, assim. Inclusive, nessa reexibição do anime, tem sido muito engraçado conversando com as pessoas, com os amigos, somente outros amigos gays, assim, da gente chorar, assim, tipo, revendo anime, Ai, é com a terrível, abertura. Tem esse terrível. momento. Porque você começa a ver sentido em coisa que você não via antes. Exato. Aí você fala, meu Deus, tá pegando no lugar que não era pra pegar. Exato. Isso aqui é muito doido, assim, tipo, e acho que, por exemplo, a gente tem o café aqui, a gente só mostra essa força. Né? Porque isso, assim, Sakura foi exibido na TV Globo ali, no TV Globinho, não me recordo de ter sido exibido de novo. Acho que Só não. com a Não. Loading e agora com a Sim. Nice no YouTube, e assim, e é um anime que tem uma força imensa. E assim, a gente tem o Clear Card agora, etc, mas a percepção que eu tenho é que não tem tantas pessoas que estão acompanhando o Clear Card comparado com quantas pessoas são fãs do anime original Sim. e que... Tem até uma curiosidade disso. Vocês lembram uma vez que o Alckmin foi fazer um acordo com... Aleatório. Aleatório, O total. Alckmin, então. O Alckmin foi fazer um acordo com não sei o que de Tóquio, do Japão. Aí, Sim. aí ele posta umas fotos esquisitas no Twitter, Ah, né? Umas sim. montagens. Aí ele postou uma montagem, tipo assim, sabe? Obrigada à União, Brasil-Japão, qualquer coisa assim. E ele no aí horizonte, postou- assim, nos céus. E aí ele postou vários PNG, assim, mano, muito De animes. tosco. Ah, Ele eu botou De achei vários. animes. Aí ele botou, tipo, Pokémon, Cavaleiro Zodíaco, Naruto, Dragon Ball e Sakura Card Captors. E aí Ah, eu o comentário dos japoneses era: por que estão falando de Sakura Card Captors? É tão grande assim. Exato. Eles não Sakura tinham e Cavaleiros. noção. Cavaleiros Eles- também não é é tão isso. grande. Virou um no grande Japão. meme no Pra Twitter gente. japonês, porque viralizou no Twitter japonês. Sim. E eles, tipo, gente, mas Sakura é tão grande coisa assim Esse no anime Brasil? antigo aqui, É, velho. tipo, Por que vocês estão falando Por que vocês disso? estão falando? Por que o vice-presidente do Brasil botou um PNG de anime e botou Sakura Card Captors? Eles esperando, tipo, One Piece. Eles esperando, sei lá, Luffy, que tem a ver. Kimetsu no Yaiba, sabe? Pô, Até não. na vida, assim. Narutinho. Eu falei, não, beleza. Não, Sakura Card Captors. Mas é um tem grande mousse. um ponto até que eu conversei com o pessoal da Artworks há 2 anos, e ano passado também no Anime Friends, que é sempre, quando eles começaram com esse projeto de trazer Sakura de volta, com episódios no YouTube de graça, com o café, e aí dublagem, fazer todo esse processo, eu sempre falava pra eles, o fã de Sakura, ele tá muito carente de coisas de Sakura. Porque a gente teve a revitalização de várias coisas continuaram, Dragon Ball Super, enfim, franquias que eram clássicas e continuaram tendo novidades de alguma forma, até mesmo Sailor Moon. Sailor Moon tem um monte de lugar que dá pra você ver, e veio o filme, e terminou a história e tal. E a gente, assim, migalhas pros fãs de Sim. Sakura, e qualquer coisa, Sakura meu tem signos Deus. muito icônicos, né? Tipo, é o báculo, é Sim. o visual dela, não é uma coisa muito padrão, O né? quero, assim, todas as coisas ao redor, e eu sinto que pelo fã de Sakura passar muito tempo carente, agora que as coisas estão voltando, com esse projeto da Artworks especialmente, a gente tá, assim, Emocionadíssimo, maluco da maluco. cabeça. Estamos todos, e é muito legal. Até nas redes sociais, no Twitter, que a gente posta do café, ou vai falando dos episódios da Naiso também, é uma comoção muito grande. Então eu acho que, apesar de ter acontecido isso, do anime não ter sido reexibido, ele pegou muito forte pra Sim. quem eu acompanhou nessa época, fosse na Globo ou no Cartoon, assim. E por que vocês acham, por exemplo, então, que nem... Essa é uma pauta, inclusive, daquele texto que eu fiz pro Bunker. Mas Sim. o Sakura passou há, sei lá quantos milênios atrás aqui no Brasil, né? E passou, teve uma vez que passou na Loading, que foi em 2020, 20, né? ou 21, alguma coisa assim. Uhum. E agora, enfim, tá no Nice, também tá na TV Cultura e tal. E, cara, eu percebi, principalmente por causa da Loading, né? Porque como eu cuidava das redes sociais lá, eu recebi nos comentários e tal, não sei o quê. E havia muita gente nova curtindo Sakura. Novos, assim, naquela época eles tinham 19, 20 anos, assim, Uhum. sabe? E, cara, eu falei assim, caraca, bicho, o anime, ele gruda até hoje, entendeu? Ele funciona, tem aderência né? até hoje, assim, sabe? Sim. Por que vocês acham que, tipo, cruzou tantas gerações e ainda assim conquista tanta gente? Porque nós é velho, né? Nós A gente vai amar, né? né? A gente, né? Tipo assim, na nossa cidade, vocês gostam de Dragon Ball? Claro. Óbvio. Mas é porque a gente cresceu. Não tem como não gostar. Exato, mas exato. agora, assim, pra Sakura é uma coisa, tipo, tem certeza que é coisa nova pra muita gente, Sim. né? E até com os episódios no Nice, muita gente falando que tá assistindo com os filhos. Sim. Então, Que tá apresentando pros filhos. Os filhos, tem uns 9, 10 anos. Meu filho, minha filha não parava pra ver nada junto comigo, com Sakura está acontecendo. Uhum. Eu acho que tem muito da escrita da Clamp, de ser uma coisa muito...
universal mesmo. E atemporal também. Atemporal, porque os conflitos que estão ali e tudo que tem ao redor da Sakura, não só na história de Sakura, mas em várias outras, mas falando dela especificamente, esse conflito de escola, esse conflito com o irmão, com os pais, é uma coisa tão relacionável. E até a gente falando sobre como a gente se sente emocionado de rever, pra mim pegou muito os momentos muito de dia a dia, de rotina. Sim. Ai, tô chegando da escola, hoje é meu dia de cozinhar, e tem aquela musiquinha de fundo maravilhosa, assim, isso me pegou tanto. E eu acho que toda criança ou jovem que assistir vai ou estar nessa fase da escola, de estar ali, tem os amigos pra brincar, e tem o crushzinho num carinha, alguma coisa assim, e tem a super amiga, que é a sua amiga do coração, ou você já passou por isso recentemente. Então eu acho que Sakura pega a gente porque existe toda a parte mágica, toda a parte lúdica que tá ali por trás, mas a vida que a Sakura leva ou é algo que você tá vivendo ou você já viveu. E aí, pra mim, hoje eu olho com olhos de nostalgia, tipo, putz, que legal era aquela época. E eu sinto que novos públicos vão chegando e redescobrindo isso e continua funcionando. É isso que é legal. Eu acho que tem uma própria coisa da narrativa mesmo de Sakura, assim, porque acho que se essa coisa meio episódica, né, que começa o conflito no episódio, termina no episódio, então se você liga a TV e tá passando Sakura, Você vai entender. você consegue pegar, não é tipo sei lá, um anime de esporte que fica 5 episódios numa única partida, e você liga, você não sabe o que tá acontecendo. Tipo, calma, é o Kuroko? Não, é o Mini, é não sei quem. Eu sou contra animes com lore muito complexo. Sou contra. Jujutsu Kaisen. É Não, isso. Eu amo, eu sou advogada de Jujutsu Eu Kaisen. amo Jujutsu Kaisen, mas eu não entendi metade do que Mas assisti. é impossível você Eu acho passar bonito isso. Gojo, né? Que lindo aquele Que homem, lindo né? Gojo. Sim. Que lindo. Meu marido Ele é é o Toji, lindo. eu não posso falar muito. Mas assim, é bizarro que você vai passar numa TV, não dá. Como é que vai explicar? Sim. Como é que vai explicar por que ali é uma energia amaldiçoada, que não sei o que blá blá blá, mas teve 3 episódios antes que vai acontecer. Não dá. E Sakura dá pra você É passar ali, isso. ó. Porque eu acho que acho que tem um grupo de personagens pequeno. Porque é isso, a Sakura, a família dela, os amigos. Aí tem, claro, a Chihara, a Naoka, né, as amigas da escola que são alguns personagens de apoio. Mas tem um grupo pequeno de personagens, então eu acho que fica mais fácil essa fixação também. E acho que é uma história até. Eu vou dizer simples, mas não quer dizer que não seja complexa. Simples no sentido disso. Ela tem magia, tem que capturar aquelas cartas. Tem o Quero, que é o guardião Tá que acompanha claro o ela. objetivo. Então acho que é isso, assim, acho que é um pouco disso que a Kiki falou, assim, da escrita da Clamp, essa coisa universal e também de ser uma coisa, acho que mais simples, talvez, nesse sentido de você liga em qualquer episódio você consegue entender mais ou menos ali. Fica mais complexo só pro final. Sim. Aí- tem uma aí- sequenciazinha pra você dizer. E aí eu sinto que Que é onde quando... tem os plots, né? Tipo, começa a se falar, ai, quem você achava que era, não é bem Quem é né? Maguko, nananã, ligação ali com os demais. e tal. Que é muito legal, acho que quando dá essa virada também. Porque eu acho que pra gente que tava acompanhando, ok, cartinha semanal, vamos essa carta, essa outra carta. Ah, tá faltando essa, o Choran capturou aquela, então não tô todas com a Sakura, meu Deus, essa bagunça toda. E quando a gente vai entendendo um pouquinho dessa lore um pouco maior, ela não é tão complexa, mas eu sinto que ela é quase como uma recompensa Sim. pra quem acompanhou todos os episódios de Sakura. Você fala, nossa, tudo isso, ela lá olhando pra Torre de Tóquio e sonha com a Torre de Tóquio, eu quero ir ver a Torre de Tóquio, tem nada na Torre de Tóquio, mas eu quero ver. Porque Mas ela tem essa fixação. né? exato. E eu sinto que veio como uma recompensa quando você acompanha. Então, ele não precisa ser complexo para ele criar viradas e esses gatilhos de você se sentir, pô, cheguei ao final, que legal ver esse episódio, que legal acompanhar essa história, né? É bonitinho, né? Assim, Sakura. Eles têm essa sensibilidade. E o Toya, não era. Eu vou contar várias coisas do anime, mas já não tem mais spoiler. Que ele conseguia falar com a mãe dele, não era um negócio assim? Ele conseguia falar, e aí chegou um ponto que ele aconteceu alguma coisa que ele meio que perdeu esse poder, e aí ele se libertou e não falou mais com a mãe. Eu lembro de um Ele negócio sentia não a era? presença, não era da mãe? Ele, um negócio era assim, algo Sentia a né? presença da mãe. Sim. E isso é muita coisa de espiritismo, né? Tipo assim, o espírito ainda, né, tá por aqui e tal, não sei o quê, e ele vê, ele sente e tal. Tem esses toques de espiritismo, assim, no anime, assim, que eu achei interessante. Tipo assim, nem o Toya ter essa sensibilidade, né? E até mesmo nesse episódio da carta espelho, que a Sakura vai catar, não sei o que, nanã. E aí chega no final, a Sakura fala assim, que ela tava sentindo cuidada pela mãe. Aí no final, tipo, uma luzinha, não lembro o que era.
tipo, significava que a mãe realmente ela estava lá cuidando. Sim, a figura da mãe é muito presente, né? Pois é. E eles falam sobre ela, tem imagens sobre ela, Sakura também sente isso. É. E lembrar que o Toya, que isso é coisa que a gente pega quando é mais velho, né? O Toya conviveu mais com a mãe, ele é mais velho. Lembranças. Ele tem tipo, lembranças. Claro. Que a Sakura era pequenininha, né? Então acho que E ela tem até esse fala, ponto, né? né? Acho que no primeiro episódio ela fala, essa aqui é a minha mãe e tal, mas eu não lembro muito Eu não dela. lembro muito dela, Falam que eu pareço com ela, mas eu não sei muito bem. E o Toya teve mais dessa convivência. E é muito legal, acho que ele é um personagem que o anime não tem tanto tempo pra explorá-lo, mas como ele também é um cara que aceita essas coisas. Tipo, ele é o irmão tonto que briga, que tira sarro e tal, mas ele é muito compreensivo, não só com as coisas que envolvem a Sakura e toda essa coisa que ele sabe que ela tá fazendo uma coisa, mas não sabe muito bem o que é, mas esses acontecimentos estranhos, assim, ele aceita, ele embarca no rolê, o Toya, ele vai indo. Ele não tem julgamentos, e eu acho que são personagens que colocam a visão, muitas vezes, do grupo Clamp. Tipo, como é a visão das autoras sobre essas coisas. Elas se colocam ali e a gente vê pelo personagem. Tipo, isso está acontecendo, aceito, eu vou ajudar, não vou julgar. E me dá um ódio que os mangakas japoneses, eles não é que eles são low profile, eles se escondem, né? Você não sabe nada. Você não sabe nada. Sim. Tipo assim, porque aqui no Brasil, qualquer pessoa famosa sabe onde mora, sabe onde ela, posta onde ela vai, qual restaurante ela vai. Lá você não sabe nada. É o Oda com a cara de peixe. Não, o Oda, Nossa, você né? não dá pra saber nada da vida dele. Você quer falar assim, cara, onde esse cara fez faculdade? Não sei. Não dá pra saber. Tipo, é horrível isso. Mas, com certeza, alguma delas, quando foram pensar, tiveram essas referências familiares, sabe? E ir colocando aquilo construindo, sabe? Às vezes é um irmão mais velho de uma, o pai de outra, aí juntou com algum trauma com a outra, e elas vão porque são representações juntas, né? muito reais. A gente olha assim e fala, alguém que não viveu essa relação de irmão não colocaria isso de uma forma tão real. Uhum. É só alguém que viveu isso, e obviamente tem toda a parte de magia que não tem no nosso mundo. Acho. Mas meu báculo vai chegar a qualquer momento. Mas a parte das relações, com certeza, porque são todas muito verídicas, que aí volta até a conversa que a gente estava tendo. Por que continua sendo bom? Por que continua se relacionando? É porque é uma história muito verídica mesmo, uma história muito... E muitas de relações humanas, né? Sim, exatamente. Uma relações humanas, gente. Acho que é... Tipo, é isso, né? Tem toda a magia, mas é basicamente um anime sobre relações humanas, assim. Sim. Como você entende o outro e se entende, né? Pois é. Até porque a magia, ela parece